Você já sentiu que o mundo quer te acorrentar? Que cada escolha, cada expectativa, te puxa para uma gaiola invisível forjada por pressões externas? Validação alheia, demandas incessantes, manipulações sutis, tudo conspira para te prender, roubar sua autonomia, esmagar seu espírito. Mas e se você pudesse escolher o exílio? Não como uma fuga covarde, mas como um ato de coragem, uma declaração de soberania sobre sua própria alma. Hoje mergulhamos na história de Marcos, um homem que enfrentou a traição de um sistema opressor, olhou nos olhos do desespero e decidiu construir sua liberdade com as próprias mãos. Bem-vindo ao Lobo de Ferro, onde transformamos desafios em força. Prepare-se para uma jornada que vai te fazer questionar o que te prende e como você pode se libertar. Marcos tinha 30 anos, mas carregava o peso de uma vida que parecia não lhe pertencer. Ele trabalhava em um call center, uma masmorra moderna onde passava 10 horas diárias, lidando com reclamações furiosas, vozes anônimas que despejavam frustração sobre ele como se fosse um saco de pancada humano. O salário era medíocre, mas era o que mantinha as contas pagas. Aluguel de um apartamento apertado, contas de luz e o hábito de se automedicar com cervejas baratas depois do expediente. Seu chefe, Roberto, era um tirano de manual, um homem de 45 anos, barriga saliente, voz cortante, que usava ternos baratos para disfarçar a insegurança. Roberto impunha metas impossíveis. Humilhava os funcionários em reuniões, apontando erros com um dedo acusador enquanto sorria com desdém. Você é lento, Marcos. Um peso morto, ele dizia diante de todos, enquanto os colegas baixavam os olhos. Marcos aguentava em silêncio, acreditando que um homem deve provar seu valor através do suor e da obediência. Essa crença vinha de longe, plantada na infância por sua mãe. Uma mulher de mãos calejadas que criara ele e 2 irmãos, sozinha, após o pai abandoná-los. Trabalhe duro, seja útil, ela repetia enquanto preparava jantares simples em uma cozinha cheia de vapor. Esses ecos moldaram Marcos, transformando-o em alguém que buscava aprovação externa como se fosse oxigênio. Ele se lembrava de tardes na escola, quando levava notas medianas e ouvia: podia ter se esforçado mais. Isso o marcou, criando uma necessidade constante de provar algo. A si mesmo, à mãe, ao mundo. A demissão veio como um golpe de machado. Foi numa terça-feira cinzenta, o céu carregado de nuvens pesadas refletindo o peso em seu peito. Roberto chamou Marcos à sala dos fundos, um cubículo com paredes amareladas e um cheiro de café velho. Você tá fora, anunciou sem cerimônia. O erro no relatório da semana passada foi seu, e a empresa não tolera incompetência. Marcos tentou se defender. O relatório era de equipe e ele só revisara. Mas Roberto cortou. Não me interessa, pegue suas coisas. Ele saiu atordoado, carregando uma caixa com fotos desbotadas da mãe, um copo de caneca quebrado e um manual de treinamento que nunca leu. A notícia se espalhou rápido entre os colegas, alguns com pena, outros aliviados por não serem o alvo. Em casa, Marcos jogou a caixa no chão, abriu uma lata de cerveja e ficou encarando a parede por horas. A raiva borbulhava, contra Roberto, contra si mesmo por ter aguentado tanto. Ele começou a comer mal, pedindo pizzas gordurosas e comendo direto da caixa, ganhando 12 quilos em 2 meses. Sua confiança evaporou, substituída por uma névoa de vergonha. Ele evitava os amigos, ignorava ligações, preso num ciclo de autocomiseração. Como fui tão fraco? Ele se perguntava, olhando no espelho para um rosto inchado que mal reconhecia. A mãe ligou, preocupada, mas ele desconversou, dizendo que estava se virando. A verdade era que ele não sabia mais quem era. A virada veio num intervalo de almoço, numa tarde abafada de quinta-feira. Sentado num banco quebrado do refeitório, Marcos ouviu um colega, Pedro, falando ao telefone sobre um podcast. É sobre liberdade, cara. Mudou minha visão, Pedro disse antes de desligar. Intrigado, Marcos procurou no celular e encontrou o episódio. Redes de controle.
Como homens perdem a autonomia. As palavras o acertaram como um soco. A sociedade condiciona homens a buscar validação externa, mas isso é uma armadilha. Ele ouviu 3 vezes, anotando frases num guardanapo amassado. Isso o levou a Epicteto, cuja obra, Discursos, ele comprou por impulso numa livraria de usados. Uma frase o parou. Você não é perturbado pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Marcos começou a meditar, sentando-se no chão do apartamento com as pernas cruzadas, respirando fundo enquanto repetia a citação. Nos primeiros dias, sua mente era um caos. Pensamentos sobre Roberto, a demissão, a mãe. Mas ele persistiu. Ria sozinho ao lembrar das humilhações, percebendo o quanto dava poder a elas. Ele entendeu. O problema não era o emprego perdido, mas a forma como via a si mesmo. Essa revelação foi um farol. Ele pesquisou mais, devorando vídeos no YouTube sobre estoicismo, entrando em fóruns onde homens compartilhavam jornadas semelhantes, alguns demitidos, outros traídos, todos buscando autonomia. Uma comunidade online o acolheu, e ele sentiu pela primeira vez em meses que não estava sozinho. Marcos decidiu se exilar do que o prendia. Disse não ao ciclo de submissão. Recusou voltar a implorar por outro call center, mesmo com contas atrasadas. Alugou um quartinho minúsculo numa rua barulhenta, com paredes descascadas e um cheiro de mofo. Usou as últimas economias para comprar uma moto quebrada. Uma Honda CB300 abandonada, que encontrou num ferro velho por R$ 500. O conserto virou terapia. Cada parafuso ajustado era um passo para fora da gaiola. Ele meditava todas as manhãs, 10 minutos, focando em respirar e deixar os pensamentos passarem, guiado por Epicteto. Lembrava-se de Roberto gritando e sorria, transformando a raiva em determinação. Aos poucos, a moto ganhou vida. 6 meses depois, ele a vendeu por R$ 2.000, comprou outra mais desafiadora, uma Yamaha XJ6 com motor travado, e mergulhou no processo. Cada reparo era uma lição de paciência, uma vitória contra o desespero. Ele começou a documentar os concertos num caderno velho, não como gatilhos, mas como um diário de progresso. Dia 45. Substituí o pistão. Senti paz. Essa rotina o ancorou. Um dia, andando pela praça, Marcos avistou João, um amigo de infância que não via desde os 15 anos. João, agora com 31, tinha sido demitido de uma fábrica e lutava contra a depressão. Sentaram-se num banco, trocaram histórias, e Marcos sugeriu meditar juntos. Sob o sol da tarde, fecharam os olhos, respiraram em sincronia e riram ao lembrar das travessuras de outrora, como roubar mangas do quintal do vizinho. Aquela conexão reacendeu algo em Marcos. João tornou-se seu parceiro nas meditações e juntos exploraram o estoicismo, debatendo Sêneca e Marco Aurélio em encontros semanais. A vida seguia simples, mas plena. Até que Roberto ligou, oferecendo o cargo de volta com um aumento. Você provou seu valor lá fora, disse, com um tom quase conciliador. Marcos riu alto, recusando com firmeza. Não preciso mais provar nada para você. Sua liberdade estava naquelas ruas, nas motos, na amizade resgatada. A disciplina te liberta. Epicteto ensina. Primeiro, decide quem você quer ser. Depois, faça o que for preciso. Marcos decidiu ser soberano, não servo. A meditação o ajudou a pausar, a ver além das pressões de Roberto, da mãe, da sociedade. Ele descobriu que a dopamina, esse químico de recompensa, vinha agora das conquistas próprias. Consertar uma moto, rir com João, não de elogios alheios. Estudos mostram que o núcleo accumbens, parte do cérebro ligada ao prazer, se ativa com validação externa, mas pode ser redirecionado para metas internas com prática constante. Marcos hackeou seu cérebro assim. Aqui está um plano em 5 passos para você fazer o mesmo. Primeiro, identifique sua gaiola. Quem ou o que te prende?
Marcos viu que era Roberto e a necessidade de aprovação. Escreva isso num papel. Detalhe os momentos. Segundo, medite por 5 minutos diários. Sente-se, respire fundo. Deixe os pensamentos fluírem sem julgá-los. Use um timer se precisar. Terceiro, haja pequeno. Escolha uma tarefa que te orgulhe. Consertar algo, plantar uma semente, ler uma página de estoicismo. Marcos começou com a moto. Quarto, encontre aliados. Marcos teve João. Você pode buscar um amigo ou grupo online que te eleve. Discutam ideias, compartilhem vitórias. Quinto, revise semanalmente. Sente-se domingo. Anote o que funcionou. Ajuste o que falhou. O Meet Goal, missão individual de grande objetivo mundial, é sobre priorizar sua soberania. Não rejeite o mundo. Rejeite o que te diminui. Um homem livre vive pelo que constrói, não pelo que lhe dizem. Marcos é prova. O exílio voluntário é a chave para uma fortaleza interior. E você? Que gaiola vai quebrar? Marcos escolheu o exílio e encontrou paz. E você? Hoje pegue um papel. Escreva uma coisa que te prende. Um chefe, um hábito, uma crença. Medite por 5 minutos sobre isso. Escolha uma ação pequena. Consertar um objeto, caminhar 10 minutos, ler uma citação estoica. Este é o desafio do lobo. Por 7 dias, medite e haja diariamente. Anote cada passo num caderno ou aplicativo. Se falhar, não desista. Analise por quê e tente de novo. A liberdade é conquistada, não dada. Por exemplo, corte 30 minutos de redes sociais e use esse tempo para aprender algo novo, como trocar uma lâmpada ou estudar finanças. Nos comentários conte. Qual é sua gaiola? O que você fez para sair? Seja honesto. Se conseguiu meditar um dia, celebre. Se tropeçou, compartilhe o aprendizado. Sua história pode inspirar outro lobo. Inscreva-se no Lobo de Ferro e ative o sininho. Sua soberania começa agora. Até a próxima. Este conteúdo é para fins educacionais e motivacionais. Respeite as escolhas individuais e busque crescimento com responsabilidade.